Proclamação: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 20 a 22. Carta de ensino: o que a palavra de Deus fará para si. Parte 5. A palavra purifica e santifica, de Derek Prince. Nas nossas cartas anteriores desta série de 6 partes, que tem como tema o que a palavra de Deus fará para si, abordamos até agora os seguintes tópicos: a palavra de Deus é viva, como a fé vem, o novo nascimento e a palavra como alimento. Purificação e santificação. É uma experiência maravilhosa considerar e narrar tudo o que a palavra de Deus nos fornece. Cada um de nós poderia reunir uma longa lista dos benefícios pessoais que entraram nas nossas vidas pelo impacto da Bíblia sobre nós. Mas nessa série, o que a palavra de Deus fará para si, temos estado a examinar o escopo mais amplo do que a palavra realiza para nós ao estudá-la e aplicá-la. Na quarta carta dessa nova série, expliquei como, por meio da sua palavra, Deus fornece-nos alimento espiritual para sustentar e fortalecer a nova vida que recebemos por meio do novo nascimento. Nesta mensagem, examinarei 2 outros efeitos que a palavra de Deus terá sobre a sua vida: purificação e santificação. A lavagem pela palavra. Para este estudo, vamos começar a analisar Efésios 5, 25 e 27. Embora Paulo dirija essas palavras aos maridos, o principal objetivo do que ele está a dizer não é sobre maridos humanos no seu relacionamento com as esposas, mas é sobre o relacionamento de Cristo como noivo com a sua noiva, a igreja. Nessa passagem, Paulo fala-nos de 2 provisões muito importantes que Jesus Cristo, como nosso Salvador e Senhor, e também como noivo da igreja, tem arranjado para o seu povo. Aqui está o que Paulo diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, inculpável. Aqui vemos 2 provisões essenciais que Jesus arranjou para o bem-estar do seu povo, a sua igreja. A primeira é que Jesus entregou-se por ela. Na cruz, ele derramou seu sangue e morreu para que seu povo fosse redimido. Portanto, a primeira provisão de Jesus Cristo é a redenção plena pelo seu sangue. Ele redimiu-nos para si mesmo. Mas com que finalidade? A passagem acima diz-nos que ele nos redimiu pelo seu sangue, a fim de poder fazer algo mais, para purificar-nos e santificar-nos através da lavagem de água com a palavra. A palavra mencionada aqui, é claro, é a palavra de Deus. Estes versículos expressam o mesmo pensamento encontrado em outros lugares das Escrituras, onde a palavra de Deus é comparada à água pura que, quando atua sobre nós, nos purifica e nos santifica. Essa citação de Efésios indica que essas 2 provisões de Jesus Cristo são essenciais para que nos tornemos o tipo de igreja que ele deseja como a sua noiva. O que a palavra de Deus faz? Primeiro, devemos saber que fomos redimidos pelo sangue de Jesus, mas isso por si só não é tudo. Além disso, devemos submeter-nos à operação da sua palavra nos nossos corações, mentes e vidas para purificar-nos e santificar-nos, para que possamos ser santos e irrepreensíveis. Essa busca é um tremendo objetivo que Deus estabeleceu para nós. Mas como foi Deus que estabeleceu a meta, sabemos que Ele também nos deu os meios para alcançá-la. Purificação. Neste ponto, é importante entendermos claramente a diferença entre purificação e santificação. A palavra purificação é uma palavra familiar, mesmo na vida cotidiana. Significa tornar limpo ou puro. A primeira operação da palavra de Deus sobre nós
é a purificação. Por meio da sua palavra, Deus purifica as nossas mentes, os nossos corações, os nossos pensamentos e motivos. Ele leva o que é pecaminoso, imundo e degradado. Santificação. No entanto, Deus também nos santifica. A palavra santificar tende a ser um termo bastante religioso que assusta as pessoas comuns, mas deixe-me explicar da maneira certa. Purificação significa tornar puro. Do mesmo modo, santificação significa simplesmente tornar santo. Há dois aspectos de santificação. Primeiro, o negativo e depois o positivo. O aspecto negativo da santificação é uma separação. Significa estar a ser separado do pecado, estar a ser separado para Deus de tudo que é impuro e inaceitável para Deus. Além disso, há um aspecto positivo de santificação, que é participar da própria santidade de Deus, isto é, tornar-se santo com a santidade de Deus. Vemos isso claramente em Hebreus 12, versículo 10 e 14. Do versículo 10, o escritor fala sobre a correlação entre a disciplina dos pais humanos e a disciplina de Deus, o nosso Pai Celestial. Ele diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus 12, 10. Vemos aqui que o objetivo final do trato e da disciplina de Deus nas nossas vidas é que possamos compartilhar da sua santidade. Essa experiência de santidade não é meramente negativa, abster-se do pecado e da impureza. Do lado positivo é, na verdade, receber dentro de nós a própria natureza e santidade do próprio Deus, para que nos tornemos santos com a santidade de Deus. Qual é o propósito desse objetivo? Vemos a resposta no versículo 14. No mesmo contexto de santidade, o escritor de Hebreus continua e diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Essa é uma verdade muito solene. Devemos tornar-nos santos se quisermos ver o Senhor. Como isso é possível? A provisão de Deus para nós é tornar-nos santos pela lavagem de água com a palavra. A sua palavra purifica-nos e santifica-nos, lava-nos bem e também nos torna santos. A armadilha da religião. Este princípio da lavagem da água pela palavra de Deus é vital para o nosso crescimento espiritual. No entanto, há uma diferença importante entre a maneira como Deus trabalha para tornarmos santos e os métodos frequentemente seguidos pela religião. A religião tende a trabalhar de fora para dentro. Começa com as coisas externas e diz: faça isso e não faça isso, e então será santo. Jesus aborda essa forma religiosa de santidade em Mateus 23, onde ele a descarta como inadequada e insatisfatória. Aqui está a descrição do nosso Senhor sobre a forma de santidade que os escribas e fariseus tinham. Jesus disse-lhes: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, 26. Em outras palavras, Jesus estava a dizer: vocês, fariseus, estão constantemente ocupados com a limpeza do exterior do prato e do copo, mas não têm limpado o interior. E o que está no interior sempre tornará impuro o que está no exterior. Não importa quantas vezes tentem limpá-lo. O erro desse tipo de religião é que tenta santificar as pessoas trabalhando de fora para dentro. Essa abordagem hoje é evidente em muitas seções da igreja, onde os cristãos dizem que a santidade deve ser alcançada seguindo um conjunto de regras feitas pelos homens. O problema dessa abordagem é que ela nunca muda o homem interiormente. Por outro lado, vemos nas palavras de Jesus em Mateus 5,8 que a maneira de Deus de tornar-nos santos é trabalhar de dentro para fora. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
O que Jesus está a dizer aqui é que se o coração é puro, essa condição o levará diretamente à presença de Deus. Se é puro de coração, consequentemente, as suas palavras, pensamentos e ações serão puros. Provérbios 4:23 lembra-nos que as fontes da vida vêm do coração. Tudo na sua vida, em última análise, procede do seu coração. Se o seu coração é puro, a sua vida será pura. No entanto, é impossível ter uma vida pura sem um coração puro. Renovar as nossas mentes. Como desenvolvemos um coração puro? Como desenvolvemos um coração puro? A maneira de Deus de tornar-nos puros por dentro é pela renovação das nossas mentes, ao fazer-nos mudar a maneira como pensamos. Isto é claramente afirmado em Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O comando é claro nessas palavras de Paulo. Não devemos ser como as pessoas do mundo que não servem a Jesus Cristo e não honram a Deus. Nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser mudados. Mas como é que essa mudança ocorre? Devemos ser transformados, não por regras e regulamentos externos, mas pela renovação das nossas mentes. A mudança que precisamos precisa vir de dentro de nós. Nesta passagem de Romanos 12, Paulo diz-nos que uma vez renovadas as mentes, seremos capazes de provar, isto é, descobrir por experiência o que é bom, aceitável e perfeito. Em essência, saberemos qual é a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Observe que a vontade de Deus não é revelada à mente não renovada. Apenas a mente renovada pode apreciar e entrar na vontade de Deus. Como é que a palavra de Deus renova a nossa mente? Uma pergunta muito importante é: como é que a palavra de Deus renova a nossa mente? Sugeriria que possamos pensar nesse processo de renovação em 3 etapas. Antes de tudo, a palavra lava a impureza. Ela nos purifica do vazio, dos pensamentos impuros, da linguagem suja e dos maus desejos. Ela retira essas características de nós. Em segundo lugar, a palavra muda os nossos valores. Começamos a operar de acordo com diferentes padrões. Começamos a olhar para as coisas de maneira diferente. Avaliamos os problemas da maneira que Deus os avalia. Começamos a chamar pecado de pecado e justiça de justiça. Paramos de ser enganados por termos psicológicos sofisticados para aquilo que é desagradável a Deus. Terceiro, a palavra de Deus, a trabalhar dentro de nós, faz com que nos identifiquemos com os propósitos de Deus. Os nossos motivos mudam. Não estamos mais preocupados principalmente com o que nós queremos. Em vez disso, o que Deus quer tornar-se o nosso maior desejo. Identificamos-nos com os propósitos de Deus que estão a ser realizados na terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou-nos a dizer: venha o teu reino. E isso torna-se o motivo e o desejo primordiais das nossas vidas. O nosso maior desejo é ver o reino de Deus estabelecido na terra. Com esse motivo tão primordial nas nossas vidas, não podemos deixar de viver de maneira diferente. Quando todas essas mudanças surgirem nas nossas mentes, elas serão refletidas em mudanças no nosso comportamento externo. Claramente, Deus inicia o processo nas nossas vidas, ao renovar as nossas mentes com a sua palavra. Pediu ao Senhor para fazer essas mudanças na sua vida? Tenha certeza de que permitiu que a palavra de Deus o purificasse e santificasse, que ela renova a sua mente para fazer do reino de Deus a sua maior prioridade? Se deseja garantir que isso ocorra consigo, ou se deseja reafirmar o seu compromisso com esses princípios, junte-se a mim na oração a seguir. Senhor Jesus, quero andar plenamente em todos os princípios que descobri de novo através desse ensinamento. Agradeço-lhe por ter me redimido pelo seu sangue. Por favor, purifique-me e santifique-me completamente através da lavagem da sua palavra. Livre-me da minha tendência de seguir caminhos religiosos para tornar-me santo aos seus olhos. Comece o seu processo em mim a partir do meu interior. Purifique o meu coração e depois renove a minha mente. Abro-me totalmente a esse processo e novamente comprometo-me totalmente a si
e ao estabelecimento do seu reino na terra, a começar agora comigo. Grato estou, Senhor, pelo trabalho que está fazendo em mim através da sua preciosa palavra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.